Atos 27, a partir do verso 13. Os ventos da mudança, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, esta nossa reflexão. Mudança é uma realidade na vida de qualquer pessoa, é ou não é verdade? Todo mundo experimenta mudanças. A questão é que às vezes a mudança vem de uma maneira brusca, tempestuosa, rápida demais, não dá tempo da gente se acostumar que as coisas mudaram. Vem como uma tempestade. Esse texto, o capítulo 27 do livro de Atos, nos fala de uma grande tempestade que mudou o rumo de uma viagem importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Mudou o rumo apenas temporariamente, porque era propósito de Deus que Paulo chegasse a Roma. Então mudou o rumo ali, mas o propósito continuou e Paulo chegou eventualmente a Roma. Mas às vezes uma mudança vem como essa, na vida do apóstolo Paulo, em forma de tempestade, furacão, ventos fortes, maremotos. O capítulo 27 narra esta situação e eu queria ler com os irmãos apenas alguns versículos e a gente vai passear por todo esse capítulo. Eu te encorajo a deixar a sua Bíblia aberta. E no verso 13, o texto começa dizendo assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. O vento sul os estava impulsionando para o seu destino. Eventualmente chegariam a Roma. Levantaram as âncoras e continuaram a navegar. Verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. O que se achava ser uma viagem tranquila e certa, o vento sul soprava e os levava para onde eles inicialmente tinham traçado como destino final, Roma. Tudo estava conforme eles planejaram. A vida caminhava conforme se esperava. Às vezes nós estamos numa embarcação certinha demais, tranquila demais, daríamos o nome de zona de conforto. Tudo está tranquilo, tudo está conforme nós esperamos. E é bom ter tempos assim, são tempos que a gente respira aliviado. Mas assim como nesta viagem, de repente, vindo da ilha, passou a soprar o vento forte chamado Nordeste, outros ventos igualmente fortes passam a soprar na nossa vida e algo chamado mudança anuncia que chegou para ficar e abalar as estruturas. E de repente eles que estavam num rumo certo, ficaram, diz aqui o final do verso 15, ficaram à deriva. Você sabe o que é ficar à deriva, não sabe? Os marinheiros perdem o rumo. Vai para onde o vento levar agora. Se tentar resistir, quebra. Vamos já falar disso. Eles ficaram à deriva. Queridos, essa é a nossa vida, porque a Bíblia nos diz que cedo ou tarde as mudanças vêm. Sabe para mim qual é o texto maior desta verdade, de que mudanças vêm? É o nosso querido capítulo 3 de Eclesiastes. Capítulo 3 de Eclesiastes diz assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí você continua com todas essas contraposições. Tempo disso e tempo aquilo. Bem, se tem um tempo de plantar, a sabedoria do Eclesiastes diz, vai ter um tempo de colher. Ou seja, aquela terra que estava toda plana, recém-arada, esperando a semente, ela recebeu o plantio no tempo de plantio. Mas chegou a hora em que aquilo que foi plantado cresceu e fez sombra na terra. A luz gostosa do céu passou a não brilhar mais sobre aquela terra. Ela agora estava dominada de plantas.
E aí chegou outro tempo de mudança, onde o plantador veio para ceifar a sua plantação. E a terra disse: puxa, mas logo agora que eu estava me acostumando com a sombrinha das plantas, diz o texto que tem tempo de colher o que se plantou. O ceifeiro vai lá e arranca, e o sol forte passa a esquentar novamente a terra. E essa é a dimensão, é a realidade da mudança nas nossas vidas. O Eclesiastes insiste: tudo tem o tempo para acontecer. Tem o tempo que a embarcação vai bem retinha, no rumo que a gente traçou. Tem outros tempos em que o céu se fecha, não conseguimos mais olhar para os astros como os marinheiros faziam antigamente para direcionar a embarcação, e parece que a vida ficou à deriva. Mudanças sempre vão acontecer, e elas, nesse texto aqui, chegam com cara de tempestade. E o meu propósito, o desejo do meu coração hoje é que o Espírito Santo de Deus fale com a sua vida, porque já que todos nós vamos enfrentar, ou talvez estejamos enfrentando um tempo de mudança, um tempo que balança os alicerces, um tempo que ameaça as embarcações, todos nós passamos por isso, podemos estar passando agora. Então é importante saber como nos portar, como nos comportar. Nós podemos aprender muito com ventos do passado, podemos aprender muito nos preparando com os ventos de hoje, mas nós temos que estar atentos para esta realidade. Então, para começar a história, eu quero te mostrar 2 erros clássicos que nós podemos cometer quando enfrentamos uma tempestade de mudança nas nossas vidas. Quando vem um furacão e ameaça a embarcação e diz: o mastro vai quebrar, e a gente tenta às vezes, e esse é o primeiro erro, lutar contra a tempestade, lutar contra o furacão. Não precisa ser nenhum marinheiro experiente para saber que se você está no meio do mar e um vento muito forte vem, ameaça te tirar do rumo, você estica a vela e diz: eu vou botar força aqui para que eu vá no rumo que eu desejo. O que vai acontecer? O mastro vai quebrar. O mastro quebra, força das ondas pode partir o leme igualmente, e o desastre é grande. Então é um erro da tempestade, é tentar lutar contra ela. Não lute. A palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalma o coração e pergunta: Senhor, o que está acontecendo, Deus? O que eu faço agora? O segundo erro é ainda mais comum. Eu já passei por isso, passo frequentemente, tenho certeza que você também passa e certamente conhece gente que faz isso. Apegar-se à lembrança dos velhos e bons tempos. Oh, que bons eram aqueles tempos em que o vento soprava a favor. Bons eram aqueles tempos em que o barco ia só com aquela brisa e eu não precisava fazer esforço nenhum. Eu me lembro de uma mensagem que impactou muito meu coração, que eu ouvi do pastor Carlos Alberto. Nós estávamos morando fora e eu ouvi pela rádio da internet nossa aqui, quando ele estabeleceu a diferença entre saudade e saudosismo. Quem lembra disso? Uma coisa é você ter saudade, você lembrar com carinho, com maturidade, aprendendo com aquelas lições do passado, e você lembra daquilo e diz: aquilo me edificou, eu sou uma pessoa hoje mais forte porque eu aprendi aquilo, tenho saudade daquele tempo, ainda que aquele tempo não exista mais hoje, mas aquilo foi bom para mim. Você aprendeu e tocou a vida para frente. Agora, o saudosismo é diferente. O saudosismo é tentar viver o que já foi e que não é mais. Isso é um convite à frustração. E no meio das tempestades, certamente muitas pessoas, eu e você, somos tentados a cair nesse grande erro de viver o saudosismo, de dizer: bons eram os tempos das vacas gordas. Que crise financeira é essa, Jesus? Bons eram os tempos em que eu não precisava ficar contando tintim por tintim para ver se no final do mês dava para pagar. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso.
agradeça a Deus pelos bons tempos que passaram, mas agradeça a Deus também pela escassez dos tempos de hoje. Lembre-se que Jesus, quando tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, o que ele fez? Reclamou que era pouco? A multidão era grande demais? Não, ele ergueu ao céu e diz o texto que ele deu graças. Agradeça a Deus pelo dia que se chama hoje, independente de que nesse dia haja fartura ou escassez, em nome de Jesus, faça isso e experimente para ver o que Deus vai fazer depois. Louvado seja Deus. 2 errinhos básicos: lutar contra o furacão, aquiete o seu coração. E segundo, não viva no saudosismo, entenda o dia de hoje, encare o problema, agradeça a Deus e segue em frente. E aí agora você diz: ok, pastor, esses são 2 erros clássicos, eu faço isso todo o tempo. Quais são as atitudes corretas no meio da tempestade de mudança nas nossas vidas? E agora nós vamos para o texto e vamos analisar 4 atitudes para enfrentar os ventos de mudanças. A primeira delas é para você mudar o foco. Anota aí, olhe além da tempestade. Veja comigo o que diz no versículo 20. O verso 20 nos diz que depois de uns dias em que não dava mais para ver a luz do sol, não dava mais para ver a luz dos astros, eles não tinham como se direcionar, estavam à deriva. Diz no verso 20 que acabou toda a chance de quê? De esperança, de salvamento. Eles não tinham mais esperança para se salvar. O verso 20 diz isso: desesperança. Bem, os discípulos estavam com os olhos na tempestade. Os discípulos estavam olhando para os ventos. Os discípulos estavam querendo ver os discípulos não, eu estou acostumado a falar aqui agora no acampamento, 4 dias falando de discípulos. Aqui na verdade eram os outros prisioneiros que estavam com Paulo no navio. Perdoe aqui o meu vício de linguagem. Os outros prisioneiros que estavam com Paulo no navio estavam desesperados e o seu olhar estavam em quê? Na tempestade. A tempestade lhes cegara para qualquer chance de salvamento. Mas aí você dá um pulo aí e cai no verso 22 e vai ver que o apóstolo Paulo tinha os olhos em outro lugar. O apóstolo Paulo diz: queridos, agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Opa! Onde é que o apóstolo Paulo está com os olhos para que ele possa ter uma afirmação tão cheia de fé como essa? Fiquem tranquilos, nenhum de vocês vai perder a vida. O que está acontecendo aqui, queridos? Ele está com os olhos em Cristo Jesus. Ele vai dizer para os discípulos, para os prisioneiros, para os seus amigos de viagem, ele vai dizer que teve uma visão em que o enviado de Deus lhe trouxe uma mensagem dizendo que nenhum deles pereceria. Então a primeira atitude para enfrentarmos ventos fortes de mudança é olhar além da tempestade. Qual é o problema agora que tornam as nuvens ao seu redor negras e que encerram a sua possibilidade de ver qualquer chance de esperança? Quais são elas? Sejam elas quais forem, a palavra de Deus diz: enxergue além, olhe para o que está além. Hebreus capítulo 12 nos diz que a carreira que nos é proposta para que a gente percorra, ela só pode ser percorrida com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, queridos? Segunda atitude: adapte-se à realidade. Adapte-se a ela. Tem uma citação que eu gosto muito, da poetisa americana, afrodescendente, que ela diz assim, se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não pode mudá-la, mude a sua atitude. Às vezes a gente ora para que uma situação acabe. A gente pede: Senhor, termina esse problema para mim, Deus, eu não aguento mais. E o tempo passa e a situação não muda. E quando isso acontecer, o que precisa mudar é a sua oração. A partir daí você diz: Senhor, muda agora o meu coração. Me ajuda a entender o que está acontecendo. Me ajuda a reagir
a essa circunstância. Às vezes, queridos, mudanças vêm, como eu disse, vêm para ficar. E o que nós precisamos fazer é nos adaptar a elas. Às vezes são situações que nós não temos controle. Às vezes são circunstâncias sobre as quais não temos ingerência. E o conselho aqui é o seguinte: adapte-se a ela, peça a Deus que mude o seu coração, que você se transforme de dentro para fora e diga: Senhor, me dá forças para viver dentro deste novo cenário. O vento veio, soprou, levou o barco para outra direção, me ajuda, me dá forças, me fortalece para viver de forma a te honrar nesse novo cenário. Mude o seu coração, mude a sua atitude e pare de querer mudar as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias não vão mudar, haja o que houver, e ore você o quanto você quiser orar. Às vezes Deus permite que um cenário inteiro mude, e no final das contas quem vai precisar mudar é o seu próprio coração. Entenda isso, e você vai sofrer menos nos ventos de mudança. Próxima atitude, e eu gosto dessa porque essa aqui nos exige um pouco de reflexão profunda sobre aquilo que nós valorizamos. Anote aí, terceiro lugar: reavalie as suas prioridades. No versículo 18, tem um detalhezinho, que às vezes a gente lê batido e não presta atenção. O que aconteceu no versículo 18? No dia seguinte, diz o texto, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a quê? A lançar fora a carga. Aquela carga que quando eles estavam carregando o navio, lhes foi tão preciosa, talvez instrumentos preciosos do capitão da embarcação, talvez animais exóticos levados para Roma, muita comida, é certo, muita comida, tudo que lhes era precioso estava sendo agora aliviado, jogado fora. Quando nós voltamos de mudança para o Brasil, nós viemos com 10 volumes no avião, não é? Voo internacional, cada passageiro tem direito a 2 volumes pesados, e além do mais nós tínhamos a nossa cadela e o violão, o santo machado que Deus me pôde proporcionar para que eu trouxesse de lá, bem mais barato. Então eu voltei com ciúme daquele violão, o bicho veio todo empacotadinho e com todo cuidado, porque ele não podia vir na minha mão, ele foi no bagageiro, e eu me lembro que numa das conexões eu cheguei para a mulher e disse: olha, tem algum lugar que eu mesmo possa levar esse violão até a hora do camarada colocar na esteira final? Porque a minha preocupação era que do check-in até a esteira final o violão se quebrasse. E lá nos Estados Unidos ficou famosa uma musiquinha que um camarada fez quando a empresa aérea Delta quebrou o violão dele, que custava $6.000. E ele fez uma musiquinha e, por coincidência, a marca do violão do cara era a mesma marca que eu comprei. Não foi tão caro, mas é uma excelente marca de violão. E eu fiquei com aquilo na cabeça e disse: meu Deus, o camarada fez uma música, botou no YouTube, com 2 semanas ele tinha 6 milhões de acessos. A empresa Delta negociou com ele para ele tirar o vídeo do ar e pagou a ele o preço de uns 20 violões. Então foi esse o negócio. Eu falei: rapaz, eu não vou ter criatividade para fazer um vídeo se quebrarem meu violão. Então eu estava preocupadíssimo com o violão. Aquele avião estava carregado de coisas preciosas. Aquele navio onde o apóstolo Paulo estava tinha carregamentos preciosos, prioridades para os seus tripulantes. Mas houve um momento em que a mudança foi tão drástica naquela embarcação, os ventos sopraram tão fortes que eles disseram o seguinte: a gente precisa avaliar agora o que é realmente importante. Se o navio não ficar mais leve, a gente quebra. Então o que é que eles fizeram? Jogaram fora as coisas. Sabe, irmãos, em tempos de balanço, em tempos de crise, de ventos fortes, nós somos desafiados a colocar diante de Deus a seguinte questão: o que é que tem realmente valor para mim?
O que é que eu vou colar aquele adesivozinho vermelho escrito frágil, precioso? E no final das contas, sabe o que nos é mais precioso nos tempos de crise e de mudanças? São pessoas, são relacionamentos. Uma crise financeira pode zerar os seus campos, mas não pode destruir o seu casamento. Uma crise conjugal é muito séria e pode ameaçar o seu casamento. Faça de tudo, abra mão de coisas, abra mão do direito de estar certo, lance isso no mar, porque no final das contas a prioridade são relacionamentos. Crise, seja ela qual for, vai te levar no canto da parede e te questionar: o que é mais importante para você agora? É a carga que você carrega ou são as pessoas que caminham contigo? Olha, queridos, às vezes pessoas carregam uma carga chamada orgulho, e esta carga detona relacionamentos. As circunstâncias vêm, apresentam mudanças e você diz: agora eu quero viver uma vida nova. Para eu continuar este relacionamento, seja ele conjugal, seja ele namorado, namorada, seja ele um relacionamento de amizade, para ele continuar e ser valorizado na embarcação da vida, a carga do orgulho tem que ser jogada fora e talvez um pedido de perdão tem que ser feito. Está claro, irmãos? Glória a Deus. Quarta e última atitude para se enfrentar os ventos de mudanças: lance a âncora eterna. O apóstolo Paulo disse que orou, e que quando dormiu, Deus falou com ele, e ele teve a visão do anjo. A segurança de Paulo está lá no verso 23, foi na palavra que Deus deu a ele. No meio da tempestade, o que é que fez aquele homem ficar firme? O que é que fez aquele homem ter aquela fé inabalável? Foi a palavra que Deus deu a ele. Um anjo lhe apareceu. Se você não sabe, a palavra angelos no grego significa mensageiro. Um anjo é aquele que traz uma mensagem, e a mensagem de Deus foi: fique frio, fique tranquilo, ou como os jovens gostam de dizer aqui, fique peixe. Nunca entendi o porquê dessa expressão, mas fique tranquilo, Paulo, ninguém aqui vai perecer. Eis que eu estou dando nas tuas mãos a vida de cada um deles. Fique tranquilo. Vocês vão jogar coisa fora, o navio vai se despedaçar, o anjo diz, tudo vai acabar. A mudança foi drástica. Vocês não só não vão chegar a Roma agora, como também não vão chegar em canto nenhum com esse barco. Vocês vão chegar na ilha de Malta e vai ser a nado. O anjo disse para ele: mas não se preocupe, porque a vida de vocês será poupada. Paulo se apegou à palavra que Deus trouxe a ele, e isso deu a ele o quê? Paz. Então, amados, essa é a nossa âncora. A nossa âncora é a palavra de Deus. E João nos diz que a palavra de Deus é uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus Cristo. E Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Aleluia! Se Paulo lançou a âncora eterna chamada Cristo, e essa âncora lhe trouxe paz para o momento dos ventos fortes, hoje esta âncora continua sendo igualmente firme. Lance essa âncora, meu irmão, que a sua embarcação fica na bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 4 atitudes para enfrentarmos os ventos fortes. Primeira atitude, qual que é? Olhe além da tempestade. Segunda, adapte-se à realidade. Terceira, reavalie as suas prioridades. Lança fora o que tem que ir para fora. E quarta, lance a âncora eterna, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar.